gente. Nós vamos ver aí as orações coordenadas, né? Por que nós dizemos que elas são... Qual a diferença das coordenadas para as subordinadas? Subordinação é quando há dependência, né? Na verdade, aí na subordinação, eu tenho uma dependência sintática, uma dependência entre os termos. Nas orações coordenadas sindéticas, eu só tenho uma dependência semântica, só o significado. Mas sintaticamente, a oração coordenada, ela é independente, tá? Sintaticamente, só semanticamente que a gente precisa aí da ligação. Para que servem as conjunções? Nós já vimos em outras aulas aí. As conjunções, elas são termos, né, que servem para ligar as orações, tá? O que é frase? Vamos relembrar. Frase é qualquer enunciado que tem um sentido completo. O que é oração? A oração precisa ter a presença do verbo. Quando eu tenho um período simples, quando eu tenho só uma oração, só um verbo. Quando eu tenho período composto, quando eu tenho dois ou mais verbos. Período simples, nós também podemos chamá-lo de... eu chamo, né? Que tem uma oração absoluta. Por quê? Porque só tem uma oração, tá? Vamos ver, oração coordenada sindética, a presença da conjunção. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Vamos ver aqui a aditiva. Ideia de somar, de união. Quais são as conjunções aí que eu posso usar? O E, ela não só é bonita, mas também é estudiosa. Esse não só, mas também, tá? O menino foi à feira e comprou legumes. O menino foi à feira, divido aqui a oração, tá? Primeira oração, divido aqui. Primeira ideia, antes aqui da conjunção. E comprou legumes. Esse E aqui é a conjunção, a ideia está aqui. Essa primeira oração a gente classifica assim, oração assindética, assindética. Isso aqui é oração coordenada, vou até colocar aqui para ficar melhor, oração coordenada assindética, ok. Oração coordenada sindética aditiva, porque eu tenho a presença da conjunção indicando soma. Desculpa, gente. Tá bravo. Vamos lá, galerinha, vamos gabaritar aí. Adversativa, orações coordenadas sindéticas adversativa. A ideia de oposição, né? Contrariedade, tá? Quais são as conjunções? Todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante, ao passo que, porém, tá? Apesar disso, senão, tá? O senão aí, juntou. Quando der a ideia aí de, quando der para nós substituirmos por do contrário, tá? Adversativa. Fui à praia, mas estava chovendo. Dividir aqui. Isso aqui é a conjunção. Essa primeira, o verbo aqui. Deixa eu sublinhar o verbo, que eu não fiz lá em cima, perdão. Primeiro verbo, por isso é a primeira oração. Segundo verbo, segunda oração. Show, 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 primeira oração, segunda oração. Fui à praia, primeiro verbo, verbo ir. Segundo verbo, o verbo estar. Sublinhei o verbo e circulei a conjunção. Oração coordenada assindética. Segunda oração. Oração coordenada assindética adversativa. Fui à praia, porém estava chovendo. Todavia estava chovendo. Entretanto estava chovendo. No entanto estava chovendo. Né? Não obstante estava chovendo. Por aí vai. Oração coordenada sindética alternativa, a ideia de alternância, ora uma coisa, ora outra. Ou você, menino, ou você assiste TV, ou estuda. Ou, ora, seja, geralmente vem duplinha. A única conjunção que pode vir só uma vez, né, é o ou, né? Eu posso falar assim, fique quieto ou te levarei para a direção, né? O ou pode aparecer só uma vez, mas aqui apareceu em duplinha, geralmente aparece em dupla. Oração coordenada sindética conclusiva, conclusão, dedução, estudo muito, estudou, passado, tá isso direito, estudou muito, portanto passou no concurso. Vamos procurar os verbos? Aqui eu não fiz isso ainda, a conjunção é para circular. Essa primeira aqui tem conjunção, eu digo oração coordenada, sindética, alternativa. Aqui eu divido.
oração coordenada sintética alternativa, outra conjunção. Professora, cadê outro verbo? Aqui, ó. Um verbo, dois verbos. Primeira oração, segunda oração. Show de bola? Vamos fazer assim? Primeiro, o que a gente tem que fazer na oração? Vamos procurar o verbo primeiro, para ficar fácil para vocês. Procurar o verbo, sublinhar o verbo. Estudar, passar. Verbo indica o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Vamos procurar os verbos. Estudou e passou. A gente divide aqui, ó. Antes da conjunção, estudou muito. Não tem conjunção aqui. Aí a primeira oração coordenada. Sindética. Procuramos verbos, já encontramos. Conjunção, eu circulo. Vamos ver a ideia agora dessa conjunção. Estudou muito, portanto, logo passou no concurso, né? Se eu tiver o por, aí, peraí, eu vou falar daqui a pouco do pois. Bem importante. Essa segunda oração aqui, começa aqui, né? Antes do portanto. Segunda oração. Oração coordenada sintética conclusiva. Conclusiva. Segunda oração aí. Show de bola? Show de bilheteria? Oração coordenada sintética explicativa. Há uma explicação. Aí tem algumas conjunções, né? O que, o porquê, por quanto. Que, porquê, por quanto. Que bonito, é explicativa. Vamos procurar os verbos? Chegar, estar, show de bola. Vamos, aí se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Vamos ver a conjunção circular. Divido aqui antes da conjunção, show de bola? Essa primeira oração aqui, oração coordenada sindética. Por que a sindética? A sindética escreve assim, ó. Assindética, né? Primeira oração. Então tem conjunção. Assindética, o A, prefixo de negação, não tem síndeto, não tem conjunção. Show de bola? Pois estava no engarrafamento. Segunda oração aqui, oração coordenada, sindética, explicativa. Tem uma conjunção que ela pode ser conclusiva ou explicativa. Que conjunção é essa? É o pois. Poderia ter colocado aqui, estudou muito, passou, pois, eu coloco entre vírgula, pois entre vírgula, fica lá no mesinho, a vírgula lá do lado dele, no concurso. Passou, pois no concurso, tá vendo? O pois ficaria depois do verbo. Se o pois estiver entre vírgula e depois do verbo, é conclusiva, tá? Se tiver antes do verbo, igual ocorreu aqui, é explicativa. Tá bom, galerinha? Firme, firme, firme?